1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 21, eu vou ler aqui na minha versão, é a revista aí atualizada, você por favor acompanhe na sua Bíblia, a leitura da palavra de Deus, que diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Até aqui, vamos orar? Querido Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Ó Pai, entendemos que este livro é santo, santo pelo que contém nele, Senhor, santo porque ele é a revelação do Senhor, santo porque ele expressa a Tua vontade para nós, santo porque ele alimenta o nosso coração, ó Pai, santo porque ele não nos deixa perdidos, mas nos dá o rumo, Senhor, nos dá a orientação. Por isso, Pai, nós queremos nos submeter ao que está escrito neste livro aqui, Senhor. Nós cremos que é a Tua santa palavra. Cremos, ó Pai, que ele veio do Teu coração, através de homens fiéis, que creram no Senhor e escreveram, segundo a inspiração do Teu Santo Espírito. Então, ao abrirmos este livro, Senhor, e gastarmos este tempo de hora em diante, nele, Senhor, é porque cremos na suficiência da Tua palavra para a nossa vida. E nós Te agradecemos por termos esse tempo aqui, por termos o Teu Espírito que abre o nosso entendimento, que nos convence da verdade deste livro e que nos ajuda a compreendê-lo, Senhor, porque por nós mesmos não compreenderíamos. Portanto, Senhor, alimenta o Teu povo com a Tua palavra. Conduz o Teu povo baseado nela, Senhor. Protege o Teu povo de que a Tua palavra seja tirada dele. Ó Pai, para que não nos falte nunca a Tua santa palavra. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa igreja tem acompanhado esta carta aqui de Timóteo desde setembro de 2014. Então, estamos caminhando já para 2 anos aqui nesta passagem da Bíblia, né? A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e temos visto tantas coisas aqui a respeito do que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera do seu povo, e de fato, nós somos gratos a Deus por Ele ter usado o apóstolo Paulo para escrever esta carta para o jovem pastor Timóteo, porque o jovem pastor precisava destas orientações, precisava desta verdade, e então ela foi necessária para ele naqueles dias em que ele vivia, quando ele pastoreava a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então o jovem pastor Timóteo estava enfrentando desafios, e então Deus usou o apóstolo Paulo como seu pai na fé, e inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta que foi enviada para aquele jovem pastor. Mas nós somos gratos porque Deus preservou essa carta, incluiu ela aqui no cânon, na sua santa escritura, e ela chegou até nós, o que nos faz entender que nós também precisávamos e precisamos desta carta, precisamos do que está escrito aqui nesta parte da palavra de Deus, como precisamos de tudo que está escrito neste livro aqui, que é a Bíblia. Então nós somos gratos a Deus por isso, e temos aprendido, irmãos, então, por causa destes princípios, o quanto nós precisamos da graça de Deus. A igreja é um ambiente de graça. Nós temos olhado para esta carta aqui, temos compreendido os desejos de Deus para a sua igreja. Percebemos aqui que os padrões estabelecidos por Deus são tão elevados, que parece que nós nunca os atingiremos. Parece que nós nunca vamos alcançar aquilo que Deus deseja. E Deus faz isso por um bom propósito, Ele faz isso para que nós tenhamos esta consciência de que nós não podemos atingir o padrão dEle por nossa própria força, por nós mesmos. Ele não quer que nós confiemos, irmãos, em nossa própria capacidade.
Nós vimos na passagem anterior a esta, como Deus falou com a igreja sobre os cuidados que ela deve ter com as viúvas, verdadeiramente viúvas, ou seja, com as mulheres que realmente precisam de cuidados. Vimos também que Deus tem um ministério precioso para as mulheres mais velhas na vida da igreja. Vimos que muitas mulheres se frustram, porque parecem que elas nunca atingirão esse padrão que Deus espera delas, que Deus inclusive as capacita para ser e fazer. Então algumas mulheres se frustram. Agora, por que Deus faz isso? Justamente para que nós não confiemos em nós mesmos. Deus não quer, irmãos, que nós estabeleçamos a nossa própria moral. Deus não quer que nós estabeleçamos regras aqui que sirvam de moral para nós. Ele não quer que nós olhemos para nós mesmos e digamos que nós temos a verdade e nós praticamos a verdade, que aqui a verdade reina. Aqui sim, nós somos uma igreja verdadeira. Deus não quer esse tipo de orgulho entre nós. Deus não quer que nós nos orgulhemos da nossa própria atitude de sermos moralistas. E aqui é assim. Deus, Ele não quer isso de nós. Deus quer que nós dependamos da sua graça. Deus quer que nós clamemos a Ele o tempo todo por sabedoria e graça. Ele não quer que nós sejamos legalistas religiosos. Quando nós amamos a palavra de Deus e queremos extrair dela tudo o que ela pode nos dar, porque queremos nos submeter a ela humildemente, pode parecer que nós temos uma série de regras a seguir aqui na igreja, e então nós podemos parecer legalistas religiosos, porque corremos o risco de nos tornarmos mesmos legalistas religiosos. E Deus não quer que nós digamos que aqui nós somos bons, aqui nós conhecemos a palavra de Deus. Vá nessa igreja que lá você vai ouvir a palavra de Deus, porque nós somos bons. Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós digamos que as nossas mulheres sabem criar seus filhos, porque aqui nós temos regras para isso. Aqui nós estabelecemos um padrão moral para a criação de filhos, e então aqui as mulheres sabem fazer isso, porque aqui nós temos um padrão elevado. Deus não quer isso. Deus quer que nós olhemos, irmãos, para o alto padrão dEle, que Ele estabeleceu, e nós digamos, para nós mesmos e para Ele: Senhor, nós não conseguiremos fazer isso. O que o Senhor está pedindo de nós, nós não conseguiremos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Concede-nos a sua graça, que vem através da cruz do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Concede-nos a tua graça, porque nós não temos força. Nós somos fracos, somos pecadores. E o que o Senhor fala para nós é tão elevado que nós precisamos da tua graça. É por isso que Deus nunca baixa o padrão dele, irmãos. Ele nunca baixa o padrão dele porque Ele sabe que nós somos fracos. Pelo contrário, Ele mantém o padrão dele elevado para que nós saibamos que precisamos da graça dele. Então, através da graça dele, nós possamos nos aproximar do padrão que Ele estabeleceu. Esse padrão tão elevado. Agora, nós sabemos, irmãos, que nós temos mulheres aqui na igreja que criaram seus filhos, não porque foram fortes e autossuficientes, não porque tiveram um método infalível na criação dos seus filhos. Nós sabemos que elas existem e elas estão aqui. Eu poderia citar algumas delas. Não vou fazer por uma questão de delicadeza. Mas eu sei que elas não foram fortes. Sei que elas não foram sábias em si mesmos. Sei que elas não tiveram um método infalível para educar seus filhos. Mas Deus deu graça para elas. Elas criaram seus filhos. Seus filhos estão na igreja, estão servindo o Senhor, elas estão contemplando os seus netos. E é porque elas foram sábias em si mesmas? É porque Deus concedeu graça para elas. E são essas mulheres que Deus quer usar na vida das mais jovens. Não porque elas vão chegar às mais jovens e dizer: faça como eu fiz, porque o meu método é infalível. Elas vão dizer: minha filha, Deus me concedeu graça. Ele me ajudou. Eu reconheço que errei muitas vezes, mas Deus me deu graça. E eu quero encorajar você na graça do Senhor.
Eu quero encorajar você a depender da graça do Senhor. Eu quero encorajar você a fazer o que a Bíblia ensina. Não porque você é forte, não porque isso é moralmente correto. É porque essa é a vontade de Deus e você precisa da graça de Deus para fazer a vontade dEle. Então a igreja, irmãos, ele é um ambiente de graça. E nós temos testemunhos vívidos aqui de que Deus tem ajudado homens e mulheres a viverem na sua graça. E estes, por sua experiência, por sua fidelidade, apesar de terem errado muitas vezes, podem ser tão encorajadores para nós. Por isso é que vale a pena participar, ser membro da igreja de Cristo Jesus. Porque você vai encontrar pessoas que estão na sua frente, que estão deixando um testemunho para trás, que podem ser de tão grande encorajamento para você. Por isso é que vale a pena. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Ninguém tem um método infalível. Nós temos a graça de Deus que nos ajuda a nos aproximarmos da sua vontade, que é tão elevada, e Ele não baixa. Nós precisamos disso. Somos uma igreja e um ambiente de graça, não um ambiente de métodos e regras. Isso é moralismo e nós queremos isso longe de nós, de nos orgulharmos das nossas próprias obras. E após falar sobre o ministério das mulheres, o apóstolo Paulo então volta a falar sobre o ministério pastoral, sobre a liderança da igreja. Ele vem tratando disso ao longo da carta, ele entra nesse assunto, sai desse assunto, volta para esse assunto. O único capítulo dessa carta em que ele não falou do ministério pastoral diretamente é o capítulo 2, mas ele falou no capítulo 1, falou no capítulo 3, falou no capítulo 4, está falando no capítulo 5, vai voltar para ele no capítulo 6, porque é uma carta pastoral. É uma carta de um pastor mais experiente para um pastor mais jovem. Então estes capítulos aqui estão tratando da questão do ministério pastoral, e mais uma vez nós vamos contemplar o alto padrão estabelecido por Deus. Mais uma vez nós vamos compreender que nós precisamos da graça de Deus. Nesta passagem aqui nós contemplamos mais uma vez a importância da liderança na igreja. Nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, que o ministério bem-sucedido de uma igreja passa por sua liderança. Uma igreja nunca estará acima da sua liderança, na maturidade espiritual, na condução de suas próprias vidas. Uma igreja sempre vai ser o que a sua liderança é, e assim a palavra de Deus nos diz: tal a liderança, tal a igreja. Em Oséias capítulo 4, versículo 9, Deus diz: como é o povo, é assim é o sacerdote. O povo nunca é acima do sacerdote, o sacerdote conduz o povo. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. O discípulo nunca está acima do seu mestre. Por isso que a liderança, irmãos, é importante. Uma igreja sempre será resultado do que a sua liderança é. Isso é inevitável. É inevitável. É algo que as pessoas tendem a não dar a devida importância. As pessoas, quando pensam em uma igreja, irmãos, elas pensam no que a igreja pode lhes dar. O que eu vou receber se eu me tornar membro desta igreja? Eu não estou dizendo aqui de receber coisas materiais. Alguns querem. São levianos a esse ponto. Mas eu estou dizendo, o que essa igreja pode me dar? Será que ela pode me dar bons hinos para eu cantar, uma boa música para eu cantar? Será que essa igreja pode me dar um bom estudo bíblico? São coisas nobres, percebe? São coisas de valor. Mas muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, como alguém disse, vêm como consumidores, para consumir o que a igreja pode lhes dar. E as pessoas pensam no que a igreja pode lhes dar, e às vezes elas falam, eu quero que a igreja tenha uma boa liderança, é um bom pensamento. Mas às vezes elas não percebem a importância de uma liderança na igreja. O que significa a liderança na igreja? As pessoas nem sempre têm consciência, irmãos, de que a liderança de uma igreja terá muito mais influência na vida delas do que elas imaginam. Você é muito mais influenciado pela liderança da igreja do que você imagina. A liderança tem influência sobre a vida das pessoas. Na segunda carta para Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido, sabendo de quem tem aprendido. Não é somente importante aprender a Bíblia, isso é muito importante, mas você precisa saber de quem você está aprendendo. Quem é a pessoa que está te ensinando? Quem é ela? Você a conhece? Nosso irmão Rubens falou sobre isso hoje na aula de manhã. Por isso é que é perigoso pessoas que acompanham pregadores pelo YouTube. Eu não estou dizendo que tudo o que está no YouTube é ruim. Existem muitas coisas boas, muitas mensagens boas, pregação boa.
no YouTube, na internet, nas redes sociais. Mas você não conhece aquelas pessoas. E veja, Deus quer que você siga pessoas que você conheça. Por isso a convivência na igreja local é tão importante, para você conhecer seus líderes, saber de suas vidas, porque seus líderes influenciam a sua vida. Irmãos, esta influência pode ser boa ou má, mas ela sempre vai existir. Você sempre será influenciado por seus líderes. E nós não queremos colocar nossas famílias em um lugar para serem influenciadas por uma má liderança, não é verdade? Nós queremos colocar a nossa família num lugar onde ela receba uma boa influência. Isso é muito importante. Até porque uma igreja não é vítima da sua liderança. A igreja não é vítima da sua liderança. Às vezes a gente pensa que é, né? Mas na verdade não, a palavra de Deus não admite isso. Em Jeremias capítulo 5, versículo 31 está escrito assim: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que o meu povo deseja. Olha o que Deus está dizendo. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam o povo de mãos dadas com esses falsos profetas, mas é o que o meu povo deseja. Então um povo não é vítima da liderança que tem, porque só existem falsos líderes se existem pessoas que amam as mentiras que esses falsos líderes profetizam, falam em nome de Deus. Então um povo não é vítima de uma má liderança. Se não houvessem pessoas que amassem as mentiras, não haveriam profetas mentirosos, não haveriam falsos pastores, falsos pregadores. Portanto, liderança é um assunto de interesse da igreja, não é algo irrelevante. Todos devem se preocupar com a liderança da igreja. E por isso essa passagem está aqui. E o que ela nos ensina? Deixa eu dizer para você. Nós amamos a palavra de Deus. Nós queremos expor o que a palavra de Deus está escrito. Nós queremos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando essa passagem, como foi dito, desde setembro de 2014. E nos deparamos com essa passagem aqui agora, que é necessário passarmos por ela. Não é uma passagem fácil de ser pregada, de ser ensinada. Até porque ela diz a meu respeito, ela fala sobre mim, para você. E pode até parecer que eu estou legislando em causa própria, estou fazendo pedido para você. Eu quero que você saiba, não estou pedindo nada, estou apenas querendo expor o que essa passagem diz. Dizer o que ela nos ensina, porque é a santa palavra de Deus. Então, para você que está ouvindo mensagens de Timóteo hoje pela primeira vez, porventura você está aqui nos visitando hoje, está ouvindo pela primeira vez, saiba que nós estamos estudando essa passagem aos domingos à noite, por muitos domingos aqui, desde setembro de 2014, e chegamos a esta passagem aqui hoje. Domingo passado vimos a passagem que antecede essa, e hoje é a passagem do dia, e por isso nós vamos refletir e pensar no que ela nos diz. Então, o que esta passagem nos ensina? Esta passagem nos ensina, irmãos, que toda a igreja deve preservar uma liderança saudável. Toda a igreja deve preservar uma liderança saudável. E de que maneira nós podemos preservar uma liderança saudável? De que maneira nós podemos preservar uma liderança saudável? Primeira maneira, uma igreja preserva uma liderança saudável honrando seus líderes. Versículos 17 e 18 dizem assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Paulo diz aqui que os presbíteros devem ser honrados pela igreja, e nós estamos em vias de ter presbíteros aqui na igreja, estamos no processo de levantar presbíteros aqui, então nós, dentro em pouco tempo, se o Senhor nos permitir, nós teremos aqui uma liderança plural, que é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Essa passagem fala da pluralidade da liderança, por isso presbítero aqui está no plural, é mais de um na igreja. São homens separados pelo Espírito Santo para liderar a igreja, são aqueles que vão conduzir a igreja dentro da palavra de Deus. Nós podemos entender, por aquilo que ensina a palavra de Deus, que uma igreja não atinge a sua maturidade até que ela tenha um corpo de presbíteros e pastores totalmente estabelecido.
Uma igreja não atinge a maturidade até que ela tenha uma pluralidade de liderança, homens dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, liderando a igreja e considerando a igreja. Então a igreja precisa de uma liderança coesa, sábia, que possa conduzi-la. São homens que vão proteger o ensino da igreja para que ele não seja contaminado. Homens que têm a responsabilidade, uma das suas principais responsabilidades é proteger a doutrina da igreja, aquilo que a igreja ouve, aquilo que a igreja recebe, aquilo que é falado no púlpito da igreja de uma forma oficial, ou aquilo que é falado nas outras reuniões da igreja. Isto é responsabilidade do corpo de presbíteros, de proteger a igreja das contaminações, dos ensinos falsos, errados, que estão às nossas portas, prontos para entrarem aqui e tomarem conta das nossas mentes. Então o corpo de presbíteros, ele tem essa função, e aqui a palavra de Deus está dizendo que estes homens devem ser tratados com honra. Irmãos, e a igreja lá de Éfeso, onde Timóteo estava tendo sérios problemas na liderança. Paulo já havia dito que alguns daqueles homens estavam se passando por mestres, mas não entendiam nada dos assuntos que ensinavam. Ele disse isso lá no capítulo 1, versículo 7. Homens que estavam ensinando a lei do Senhor, fazendo asseverações a respeito da lei do Senhor, mas eram pauradores frívolos, ou seja, falavam coisas sem sentido, e não entendiam nada dos assuntos sobre os quais faziam ousadas asseverações, afirmavam como se tivessem certeza, mas não tinham certeza de nada. Homens que eram falsos mestres, e eles estavam lá ensinando a igreja, e Timóteo tinha então o desafio de fazer uma espécie de limpeza na igreja, tirando aqueles homens. Então os maus líderes tinham que ser tirados da igreja. No capítulo 1, nos versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo até cita o nome de 2 deles, que já haviam sido afastados da liderança da igreja, Himeneu e Alexandre, líderes da igreja que foram excluídos da igreja, entregues a Satanás, para que aprendessem a não mais blasfemarem. Então precisava haver uma limpeza na liderança da igreja, mas em meio àqueles falsos líderes, haviam alguns que eram dignos de honra, e sobre esses que Paulo fala aqui. Alguns deles deveriam ser reconhecidos pela igreja e deveriam ser considerados merecedores de honra dobrada. Isso não é algo incomum na Bíblia, irmãos. Várias passagens trazem esse assunto para a honra, para a liderança da igreja, honrar a liderança da igreja. Você pode, por favor, folhear a sua Bíblia, voltar algumas páginas aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Apenas algumas páginas aí atrás na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja dos Tessalonicenses, que a igreja tessalonicense deveria acatar, receber com valor, com apreço, aqueles homens que estavam presidindo a igreja, aqueles inclusive que admoestavam a igreja, porque faziam isso em nome do Senhor. Então eles deveriam acatar com apreço aquelas pessoas, aqueles homens lá, respeitando. Agora passe por 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, e vá para Hebreus, capítulo 13, por favor. Faço questão de ler aqui, não apenas citar essas passagens para você ver que esse não é um assunto incomum na palavra de Deus, a honra aos líderes. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui ele está dizendo para a igreja: lembrem-se daqueles que foram os seus pastores, os seus guias, os que conduziram como? Pregando a palavra de Deus para vós. Considerem atentamente o fim da sua vida, o testemunho que eles deixaram, a vida que eles testemunharam para vocês, e imitem a fé deles, ou seja, lembrem-se deles com respeito, como dignos de imitação. Ainda no capítulo 13, versículo 17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, a igreja aqui, ele está dizendo, deve seguir os seus líderes, de uma forma a tornar o trabalho desses líderes mais leve. A responsabilidade da igreja é seguir os seus líderes de uma tal forma a facilitar o trabalho deles, a tornar o trabalho deles mais leve, para que eles liderem a igreja não gemendo,
mas com alegria, porque se a igreja faz seus líderes gemerem, não há proveito nenhum nisso para a igreja. Quem sofre o prejuízo é a igreja. É o que ele está dizendo. Se uma igreja faz os seus líderes gemerem, ou seja, faz em questão de que seus líderes sofram, e é o que acontece mesmo, por algumas razões. Irmãos, às vezes as pessoas acham que liderar a igreja é fácil. Às vezes eu não entendo por que Deus resolveu fazer assim, irmãos. Isso nós vamos perguntar para Ele quando a gente chegar lá no céu, tá bom? Eu me comprometo a liderar você lá. E aí nós vamos juntos, lá vamos perguntar para Ele: Senhor, por que o Senhor colocou líderes na igreja? Parece que o Senhor escolheu alguns para dar privilégios para eles, para tornar a vida deles mais fácil. Porque é muitas vezes o que as pessoas pensam, irmãos, isso vem desde o Antigo Testamento. Imagina no Antigo Testamento, você é membro lá da nação de Israel, você é de uma daquelas tribos, menos a tribo de Levi. E aí Deus vai colocar você na terra prometida que Ele havia prometido aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. E você está entrando na terra. Na hora de dividir a terra, todos recebem terra. Só os levitas não recebem. Todos teriam que trabalhar na terra, arar a terra, plantar na terra, colher na terra, e os levitas não recebem terra. Aí você olha, mas por que os levitas não receberam terra? Eles não vão trabalhar? Não, eles vão cuidar do templo, vão cuidar primeiro do tabernáculo, e depois, quando tiver o templo, eles vão cuidar do templo. Mas e eles vão comer como? Vocês vão sustentar eles. Vocês vão trabalhar na terra, o Senhor vai abençoar, vai fazer a terra produzir, 10% do que a terra produzir, vocês levam lá e eles vão comer esses 10%. Eles não têm terra. Eles serão os líderes espirituais, eles vão cuidar do culto, vão cuidar do tabernáculo, vão cuidar do templo, vão cuidar do louvor, da adoração, tudo será com eles, e vocês vão sustentar eles. E você está lá em Israel, então é assim. É assim. Deus que fez assim. Vamos perguntar para Ele por que Ele fez assim. Mas Ele fez assim, certamente isso ministra no nosso coração. E muitas pessoas olham para os líderes, então, acham que o caminho dele é fácil. Acham que a vida deles é fácil. E não imaginam a responsabilidade que eles têm. E aí, por achar que a vida deles é fácil, querem tornar o trabalho deles pesado. E quando a igreja torna o trabalho dos líderes pesado, quem sofre é a própria igreja. Por isso que ele diz aqui, isso não aproveita a vós outros. Literalmente, irmão, sabe o que significa? Não dá lucro nenhum para vocês. Não traz vantagem nenhuma. Não tem proveito nenhum tornar o trabalho dos líderes um trabalho pesado. Então, a igreja deve viver de uma forma que seus líderes trabalhem com alegria e não gemendo, porque eles têm uma responsabilidade. Eles prestarão contas das vossas almas. Quem é que você tem que ouvir? Quem é o seu pastor ou seus pastores? São aqueles que haverão de prestar contas da sua alma. Ouvir pessoas pelo YouTube, ouvir mensagens pelo Facebook, pode ter coisas muito boas, mas essas pessoas não vão dar conta da sua alma. Os líderes da igreja local, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os bispos da igreja, estes sim prestarão contas da sua alma, e é sobre eles que você tem essa responsabilidade de honrá-los. Sabia que a honra na Bíblia é uma dívida? Em Hebreus capítulo 13 vai dizer, a ninguém devais coisa alguma. A quem honra, como é que completa, irmãos? A ninguém devais coisa alguma. A quem honra, então, se uma pessoa se tornou digna de honra e você não a honrou, você está em dívida com ela. É um dever honrar aqueles que são dignos de honra. Então, honra significa respeito. A palavra honra traz a ideia de considerar alguém com valor. Em muitos outros lugares, irmãos, essa palavra que aqui foi traduzida como honorário, aqui, volte lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Em muitos lugares, essa palavra que foi traduzida aqui como palavra honorário, ela é traduzida por preço. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, fostes comprados por preço. O preço da nossa salvação foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a moeda mais valiosa de todo o universo. Foi ela que Deus usou para comprar a nossa salvação, para ganhar a nossa salvação, para nos libertar da sua própria ira. Ele usou o sangue perfeito e puro de Cristo Jesus, e o sangue de Cristo é o preço da nossa salvação. A palavra preço é a mesma palavra que aqui é traduzida como honorário. Traz a ideia então de algo de muito valor, é considerar como caro e de
de grande valor. Honrar alguém é considerar essa pessoa então cara, considerar essa pessoa de grande valor, tratar essa pessoa com dignidade. A mesma palavra é usada em Efésios capítulo 6, versículo 2, onde o apóstolo Paulo, repetindo o mandamento lá, o 6º mandamento, ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra, que é o primeiro mandamento com promessa. A palavra honra lá também é a mesma palavra aqui traduzida por honorário, significa tratar com respeito. Irmãos, respeitar um pai, respeitar uma mãe, traz bênção sobre o filho. Por isso ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Honrar um pai e uma mãe, respeitar um pai e uma mãe, obedecer um pai e uma mãe, significa trazer bênção de Deus sobre a sua própria vida. Nós vivemos numa época, irmãos, em que os filhos ganharam uma liberdade com os pais. Nós temos visto isso. Hoje é muito comum você ouvir os filhos chamando o pai de você. Eu sou de uma geração que era inadmissível eu chamar o meu pai de você. Aliás, meu pai e todos os mais velhos tinham que ser chamados como? Senhor. Então nós vivemos numa época em que mudou essa relação. Então há uma proximidade maior dos pais com os filhos. Mas, meus irmãos, apesar de haver essa proximidade, um filho não está autorizado a desrespeitar o seu pai. Ele não está autorizado a desrespeitar a sua mãe. Ele deve honrar seu pai, honra sua mãe. É permitido que ele faça alguma brincadeira com o pai, com a mãe. Às vezes os filhos fazem, lá em casa às vezes a gente ri, nós rimos uns dos outros, mas é inadmissível que os meus filhos faltem com respeito com a sua mãe ou comigo. Brincar é uma coisa, desrespeitar é outra. É muito triste, irmãos, é extremamente triste. E se tem uma coisa que me faz sentir vontade de chorar, e não estou sendo demagogo com você, e nem estou querendo parecer muito sensível para você, estou dizendo que é algo real. Se tem uma coisa que me faz sentir vontade de chorar, é quando eu vejo um filho desrespeitando um pai ou uma mãe. E eu literalmente já cheguei a chorar ao contemplar uma situação dessa. De chegar na minha casa e falar: Senhor, que mundo que nós estamos vivendo? Para onde vai isso? Se o que sustenta uma sociedade é o respeito aos mais velhos, é o respeito aos pais, e eu contemplar um filho desrespeitando um pai do jeito que esse rapaz estava desrespeitando o seu pai, é muito triste. Agora você percebe? O mesmo princípio se aplica à liderança. É triste ver igrejas que desrespeitam seus pastores, da mesma forma como é triste ver filhos que desrespeitam seus pais. Você tem a liberdade de brincar com os seus pastores, com o seu pastor, mas você não tem a liberdade de desrespeitá-lo. Essa liberdade você não tem. É Deus que está dizendo. A liderança deve ser respeitada. E o que desonra a Deus é o desrespeito ao passar dos limites e humilhar e desobedecer a liderança da igreja. Então é comum as pessoas pensarem na liderança como tendo privilégios, e aí as pessoas então são tentadas por um sentimento negativo para com a sua própria liderança, porque parece que a liderança é fácil, é um caminho largo, as pessoas são tomadas às vezes por um sentimento negativo e acaba desrespeitando a sua liderança, e assim torna o trabalho dos seus líderes mais difícil por desrespeitá-los. Então tratar com honra é respeitar. Agora, tratar com honra tem um outro aspecto. Ele também significa, é o que a palavra de Deus diz. Não é a minha opinião, eu não estou aqui para dar minha opinião, estou aqui para expor o que a palavra de Deus está dizendo. Honrar significa dar dinheiro para as necessidades da liderança. Isso é grato a Deus. A palavra também traz a ideia de preço, no sentido de dinheiro. Por isso é que aqui é traduzido como honorário. A nossa palavra honorário, que significa pagamento, vem desta palavra grega aqui que significa honra, honrar. Inclusive, quando ele diz aqui no versículo 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, ele está dizendo, dê dinheiro para as viúvas verdadeiramente viúvas, para as suas necessidades. Porque pode haver algumas mulheres na igreja que não têm como se sustentar, cujo marido já morreu e talvez ela não tenha filhos que possam fazer isso, não tem ninguém próximo que possa fazer isso, então a igreja é responsável por sustentar financeiramente as necessidades desta viúva. Da mesma forma ele está dizendo aqui,
O pensamento é coeso aqui no contexto. Então ele está dizendo aqui que a igreja tem a responsabilidade de sustentar nas suas necessidades materiais os seus líderes, quando eles são chamados a dedicarem seu tempo total no ensino da palavra de Deus. Então quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, também estava dizendo em dar dinheiro para o pai e para a mãe. Era isso que Jesus estava dizendo lá em Mateus capítulo 15, quando os líderes judeus chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim: por que os teus discípulos transgridem a nossa tradição por comer sem lavar as mãos? E aí Jesus disse para eles: também eu pergunto a vocês, e por que transgredis vós a lei do Senhor por causa da vossa tradição? Porque a lei do Senhor diz: honrarás a teu pai e tua mãe. Mas vocês criaram uma tradição em que um filho não é responsável mais por sustentar o seu pai e a sua mãe quando eles ficam velhos, mas pegam esse dinheiro e dão como oferta no templo e dizem assim: já cumpri minha obrigação, eu não vou dar o dinheiro para vocês porque eu já dei como uma oferta no templo. E o Senhor Jesus corrige essa ideia. Porque honrar o pai e a mãe significa inclusive que quando o pai e a mãe eles ficam idosos, eles não podem mais trabalhar, os filhos assumem o cuidado com a vida deles. Meus irmãos, eu tenho ouvido tanta coisa sobre o nosso sistema de previdência social, e alguns estão dizendo que ele vai quebrar, alguns já estão dizendo que ele está quebrado já quebrou. E é interessante que a gente fala assim: poxa, então vamos lá para a Europa, porque lá o sistema, você acha que lá está bom? Irmãos, na Europa a população está envelhecendo, e o sistema de previdência social também está quebrando. Sabe, porque não tem jovens para trabalhar, porque as famílias resolveram ter poucos filhos, e agora está havendo um desequilíbrio, está tendo mais gente se aposentando, porque melhora o sistema de saúde, as pessoas não morrem, demora para morrer, fica velho. E aí fica velho e não trabalha também porque está velho. Mas tem poucos filhos, então não tem filhos para trabalhar e sustentá-los. Então não tem um lugar no mundo, irmãos, que o sistema de previdência social é absolutamente seguro. Mas Deus é tão sábio que Ele criou o perfeito. Sabe qual é o perfeito? Ter filho. Filho é o grande sistema de aposentadoria do plano de Deus. Eu já falei para vocês, né? Eu já falo dos meus filhos lá em casa: ó, a hora que eu ficar velho, fiel, é tu mesmo. Vai cuidar de mim e cuidar da sua mãe. Não vai colocar a gente para fora, não. Então, quando o Senhor Jesus disse: honrarás a teu pai e tua mãe, Ele está dizendo: quando os teus pais ficarem velhos, você honra eles dando dinheiro para eles. Dinheiro não é seu, não. Dinheiro é do Senhor. Deus é sábio. Esse é um sistema de aposentadoria infalível. Porque Ele veja, você cria seu filho, você investe na vida dele, você dá a ele os recursos para que ele possa sobreviver, estudar, ter uma profissão, e depois com o trabalho dele, ele devolve isso para você, sustentando você na sua velhice. E Deus vai abençoar tanto ele, que Ele vai sustentar você e os filhos dele, para que depois os filhos dele sustentem ele. Veja o milagre de Deus. E é assim o propósito do Senhor. Então honrar significa também dar dinheiro, irmãos. Então aqui Deus está dizendo nessa passagem que devem ser merecedores de dobrar os honorários os presbíteros que gastam sua vida ensinando a palavra de Deus. Merecer aqui significa aquilo que é justo, que é adequado. São homens então que vão presidir a igreja. A palavra presidir aqui significa literalmente, tem o sentido, melhor dizendo, de proteger a igreja, guardar a igreja. Alguém que foi colocado numa posição de responsabilidade sobre a igreja para que ela seja cuidada. E por isso Paulo diz aqui com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Todo presbítero ensina, mas alguns são separados por Deus para trabalharem de tempo integral, se afadigarem na palavra e no ensino. Então são homens que gastam tempo debruçados sobre o texto bíblico para trazer o alimento espiritual para a igreja. Tem gente que acha que é fácil pregar. Pregar qualquer coisa é fácil, irmãos. Mas usar o dom do ensino é trabalhoso. Requer trabalho se debruçar no texto bíblico, gastar tempo pensando no texto bíblico, orando sobre o texto bíblico, procurando extrair do texto bíblico um alimento para trazer para o povo de Deus, para que o povo de Deus seja alimentado pela verdade da palavra de Deus. Isso requer muito trabalho, não é fácil. E é por isso que devem ser considerados de dobrados os honorários aqueles que fazem isso. Ensinar na igreja, irmãos, é uma tarefa de muita responsabilidade, porque o ensino interfere na vida das pessoas. São atividades que representam Deus neste mundo aqui.
Pregar, irmãos, a palavra de Deus significa apresentar a vontade de Deus para as pessoas. É muita responsabilidade. É por isso que o púlpito não pode ser democrático. Não é qualquer pessoa que pode vir aqui. Nós não abrimos esse espaço aqui para qualquer um. Porque é muita responsabilidade. Não é um lugar para apresentar opiniões pessoais. É para falar em nome de Deus. E isso requer muito trabalho. E Paulo aqui diz que aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, sabe o que significa? Aqueles que estudam até ficarem cansados. Leem a palavra de Deus até se cansar, para poder entender o que aquele texto quer dizer, de uma forma coerente e verdadeira, e alimentar o povo de Deus com um alimento sólido. Então, é responsabilidade, e é uma responsabilidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja deve honrar seus pastores com dinheiro. Eu sei que muita gente está fazendo mau uso deste princípio, muita gente tem lesado a igreja, lesado o povo de Deus, feito promessas em nome de Deus que Deus nunca fez, enganando o povo de Deus. Há muita gente fazendo isso, mas isso não torna esta verdade em mentira. Isso não torna esse princípio falso, ele continua sendo verdadeiro. A igreja tem que sustentar aqueles que pregam a palavra de Deus. Isso talvez constrangesse Timóteo, é um assunto delicado, mas necessário. Aliás, pastores muitas vezes sofrem porque eles é que têm que ensinar isso para a igreja. Eles é que têm que ensinar a igreja a sustentá-los. Timóteo tinha que ensinar a igreja isso. Era a responsabilidade dele como pastor. E é justo que estes homens então sejam sustentados pela igreja, é o que diz o versículo 18, e Paulo cita a escritura aqui. Ele diz, pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão. Irmãos, isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Não atarás a boca ao boi que debulha. E isso é interessante, irmãos. Quando eles iam debulhar o trigo, então eles traziam o trigo, colocavam o trigo em forma de círculo, e aí pegavam um boi, amarravam uma pedra, geralmente uma pedra chata, para o boi arrastar sobre o trigo. Então, ele segurava o boi numa corda e ficava girando com o boi assim, enquanto o boi arrastava aquela pedra pesada sobre o trigo, e geralmente isso era no alto de uma colina, para que o vento então levasse a palha e ficasse ali só o trigo. Então o boi ficava ali malhando o trigo, ali debulhando o trigo, e Deus diz assim, você vai deixar o boi comer o trigo enquanto ele faz isso. Sabe por quê? As outras nações, as nações que não criam em Deus, as nações chamadas nações pagãs, amarravam a boca do boi para que ele não comesse o trigo. Mas Deus diz, aqui não é assim, aqui o padrão é outro, aqui o boi que debulha você vai deixar ele comer. Então Paulo cita aqui Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Mas ele cita também uma frase do Senhor Jesus, quando ele diz assim, o trabalhador é digno do seu salário. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, e aqui ele já está reconhecendo o Novo Testamento como Escritura. É como diz a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, provavelmente o livro de Lucas já tinha 3 anos que havia sido escrito, o Evangelho de Lucas. E ele já reconhece o Evangelho de Lucas como Escritura, porque é lá que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 7, a frase do Senhor Jesus que disse, o trabalhador é digno do seu salário. E o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa disso em 1 Coríntios capítulo 9. Quero apenas citar algumas passagens lá, você não precisa abrir, mas em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 14, em casa, depois você pode ler, e ali Paulo está defendendo o direito dele de ser sustentado pela igreja, e ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Um soldado, irmãos, ele tem como se sustentar na guerra? Sim ou não? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? A lei de Moisés diz, não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, alguns têm dúvida se a igreja deve ou não sustentar o seu pastor, ou seus pastores. E aqui a palavra de Deus está dizendo que sim, é uma maneira de honrar o seu trabalho. E por isso que Paulo cita as palavras aqui do Senhor Jesus. Aqueles que pregam
e ensinam coisas eternas, então têm o direito de receber da igreja as suas necessidades materiais. Isso vai refletir na adoração no céu. Então, de que maneira uma igreja preserva a sua liderança saudável? Honrando a sua liderança. Ela honra. Agora, segundo, de que maneira uma igreja preserva uma liderança saudável? Protegendo os seus líderes. Primeiro, honrando os seus líderes. Segundo, protegendo os seus líderes. Veja o versículo 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deus estabeleceu uma proteção aos líderes da igreja. É fato, irmãos, que uma das maneiras de se atacar a igreja de Cristo Jesus é desacreditando os seus líderes. Satanás, ao longo da história, tem trabalhado, irmãos, para desacreditar os líderes do povo de Deus. Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então é fato que ele, no seu ataque, uma das suas estratégias é desacreditar a liderança da igreja. Por isso que Paulo diz aqui para Timóteo, não aceites denúncia contra os presbíteros, senão pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A ideia é, não receba, não admita, não dê ouvidos. John MacArthur disse a respeito dessa passagem, faça-se de surdo para denúncias contra os presbíteros, a não ser pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se não houver consistência, não ouça, não inicie uma investigação. Denúncia, irmãos, é uma palavra que fala sobre uma apresentação formal. Não é apenas um comentário, é um desejo de alguém de apresentar uma denúncia formal em público contra um líder da igreja. Não é apenas um comentário, mas uma denúncia oficial. A palavra denúncia aqui fala de alguém levantar a voz em público, num lugar público, contra um dos líderes da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja pode, em determinados momentos, compor uma espécie de tribunal para julgar a questão, mas só será aceito se a denúncia for consistente e houver o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E isso aqui, irmãos, é também um caso da lei no Antigo Testamento sendo aplicado na vida da igreja. Por isso que eu gostei quando nós lemos aqui a leitura bíblica de Romanos capítulo 3, e lá no final do capítulo 3, ele diz assim que nós somos salvos pela fé. Mas a fé anula a lei de Deus? Ele pergunta. E aí ele responde, não, a fé não anula a lei de Deus. Pelo contrário, pela fé confirmamos a lei de Deus. Irmãos, você sabe o que significa? Que o Antigo Testamento continua valendo. Tem gente que acha, não, nós estamos na época da graça, e não na época da... Vamos citar esse versículo bíblico que não tem na Bíblia? Nós estamos na época da... E não na época da... Você já ouviu esse versículo bíblico que não tem na Bíblia? Como tem crente que crê em versículo que não tem na Bíblia? Não tem na Bíblia isso, irmãos. Que agora nós estamos na época da graça e acabou a lei. Mas por que ele cita a lei do Antigo Testamento aqui? Para a igreja. Dizendo para a igreja não aceitar denúncia contra o presbítero, senão pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É o que diz a lei do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículos de 15 a 21, que inclusive foi citado hoje de manhã na nossa aula. Deus diz lá que uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou pecado, seja qual for o que esta pessoa tiver cometido, mas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Deus estabeleceu essa lei para evitar, sabe o quê? Falso testemunho. Se houvesse falso testemunho, irmãos, dar um testemunho contra alguém é algo tão sério que você não faz ideia. Deixa eu dar um exemplo para você. No Antigo Testamento, o adultério era punido com apedrejamento até a morte. Era a lei do Senhor. E se você fosse ser testemunha de um homem ou de uma mulher, num caso de adultério, você afirmando que a pessoa cometeu adultério, e depois ficasse provado que o seu testemunho era falso, a pessoa não cometeu adultério, sabe quem seria apedrejado? Sabe quem seria apedrejado?
Quem? Vamos supor, eu estou lá e vou testemunhar contra um fulano que teria cometido adultério. Eu digo, essa pessoa cometeu adultério. A lei diz que ele tem que ser apedrejado. Fica comprovado que o meu testemunho é falso. Quem vai ser apedrejado? Quem, irmãos? Não tenha compaixão de mim, por favor. Quem vai ser apedrejado? Eu. É isso que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 19. É muito sério. O falso testemunho era punido com a pena sobre o qual ele está acusando, sobre a qual ele está fazendo a acusação. Era muito sério testemunhar contra alguém. Por isso a lei das duas testemunhas, no mínimo, ela tinha como objetivo proteger o acusado de sofrer uma falsa acusação. É para protegê-lo de alguma injustiça. E aqui significa então a proteção aos líderes da igreja. Irmãos, os líderes do povo de Deus são sempre alvos de falsa acusação ao longo da história do povo de Deus. Posso citar para você alguns exemplos na Bíblia? José foi acusado falsamente de assediar a esposa de Potifar e por causa disso foi preso. Moisés foi acusado pelos seus irmãos Arão e Miriam de querer sozinho profetizar entre o povo de Deus. Deus só fala por meio de você e não fala também por meio de nós. Era uma falsa acusação. E Deus então puniu a sua irmã com uma lepra. Isso está escrito lá em Números capítulo 12. O profeta Elias foi acusado pelo rei Acabe de perturbar a nação de Israel, e era uma falsa acusação. O profeta Micaías foi acusado pelo rei Acabe de só profetizar para ele o que era mal e não o que era bom. 1 Reis capítulo 22. Jeremias foi acusado de desmotivar os homens de Israel na luta contra a Babilônia que estava chegando, e ele foi acusado então de afrouxar a mão dos soldados de Israel, dos homens de Israel, ao dizer, não adianta vocês resistirem, Deus disse que a Babilônia vai vir e vai nos levar, então é melhor a gente se submeter e nos render, não façam força contra a Babilônia, nos rendamos, porque esta é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus. Aí prenderam Jeremias e falaram assim, você está agourando, você está desmotivando os homens estão afrouxando a sua mão na guerra por tua causa. E essa era uma acusação falsa contra ele, de não dizer a palavra de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 18, versículo 4. Daniel foi acusado falsamente de transgredir e desonrar o rei Dario com relação à oração, e por causa disso foi lançado na cova dos leões. Passou uma noite lá por causa de uma falsa acusação, e Deus fechou a boca dos leões, e ele saiu de lá são e salvo, e depois disse para o rei, rei, nunca desonrei o Senhor, o que fizeram contra mim foi uma falsa acusação. João Batista recebeu a falsa acusação de ter demônio, porque ele jejuava, porque ele não comia e não bebia. Estevão, homem de Deus, foi acusado de pregar contra a lei de Moisés, quando o que ele estava pregando era a verdadeira interpretação da lei de Moisés, e ele foi apedrejado até a morte por causa disso. Paulo, irmãos, foi acusado de tantas coisas, e ele fala de tudo isso lá em 2 Coríntios capítulo 12. Agora, aquele que recebeu a mais falsa acusação, é o que nós estamos estudando aqui na nossa classe de manhã com o irmão Rubens, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não sofreu fisicamente. O sofrimento dele físico foi intenso. Mas o pior que fizeram com ele foram as falsas acusações. Quantas falsas acusações? Acusaram ele de ser um comilão, um glutão e um beberrão. Acusaram ele de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Acusaram ele de transgredir a lei de Moisés, porque ele curava pessoas no sábado. Acusaram ele de blasfemo, porque ele se fez igual a Deus, e crucificaram ele injustamente. Então sempre haverá falsas acusações contra os líderes da igreja, e falar contra os líderes da igreja é algo muito sério. 1 Samuel, capítulo 24, conta a história, um episódio na vida de Davi e Saul. Saul voltou da batalha com os filisteus, e aí disseram para ele, olha, Davi está lá em Engedi. Aí Saul escolheu 3.000 homens, irmãos, escolhidos a dedos, homens valentes de guerra, e foi à caça de Davi, para matar Davi. Agora eu pego ele, porque Davi estava sendo considerado por Saul como um opositor, alguém que queria tomar o lugar dele. E Davi não queria tomar o lugar de Saul. Era uma acusação falsa. Davi sabia que Deus lhe daria o lugar de Saul, mas não porque ele queria, porque era vontade de Deus. E Saul foi atrás de Davi, e aí Saul entra numa caverna, e ele entra numa caverna, irmãos,
para fazer ali as suas necessidades. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 24. Só que ele não sabia que mais para dentro daquela caverna estava Davi com seus homens. E está Saul ali numa posição totalmente indefesa. E aí os homens de Davi dizem assim: este é o dia. Hoje o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. Pega ele agora. Pega ele. E Davi pega a sua espada, irmãos, e chega sorrateiramente, furtivamente, como está escrito lá, corta um pedaço da roupa de Saul, sem que Saul percebesse. Mas quando ele fez isso, o texto diz que ele sentiu bater-lhe o coração. Sabe o que significa? Arrependimento, tristeza consigo mesmo. Sabe o que Davi sentiu? Como é que eu pude fazer isso contra o ungido do Senhor? Cortar a roupa dele. O coração de Davi disparou. Já disparou seu coração alguma vez que você pecou? E você sentia até as veias pulando? Isso é sensibilidade espiritual. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quando ele cortou o manto de Saul, ele sentiu o coração bater, disparou o coração dele. E ele disse: como eu pude fazer isso? E ele se recuou. Saul saiu da caverna. Quando Saul saiu, Davi saiu com o pedaço na mão e disse assim: Saul, meu pai, e colocou o rosto na terra. Era um homem que queria matar ele, era um homem que estava inclusive em pecado, fora dos propósitos de Deus, mas continuava sendo ungido do Senhor. Não merecia ser desrespeitado. E ele disse assim: meu pai, o Senhor hoje entregou a ti nas minhas mãos, mas eu não fui contra ti, porque quem sou eu para levantar a espada contra o ungido do Senhor? Quem sou eu, esse cão morto como eu, para fazer isso? E aí Saul disse assim: ó meu filho Davi, veja que és melhor do que eu, porque hoje o Senhor me entregou nas tuas mãos, eu te fiz o mal, e você me devolveu com o bem, poupando minha vida. Hoje eu sei que você vai ser um rei justo em Israel. Depois, mais adiante, Saul se mata. Ele lança-se sobre a espada, e Davi nem está sabendo o que aconteceu. Aí vem um homem dos amalequitas e diz assim: olha, eu estou aqui com o capacete, com os braceletes de Saul, porque eu encontrei ele e matei. Sabe por que ele falou isso? Mentiu, porque ele queria ganhar alguns pontos com Davi. Ele sabia que Saul era inimigo de Davi, então se ele dissesse para Davi que ele matou Saul, ele ia ganhar alguns pontos com Davi. Davi disse assim: testemunhaste contra ti mesmo, porque você não temeu em levantar a espada contra o ungido do Senhor. O teu sangue agora vai ser o testemunho contra ti. E ele falou para um jovem: mata este homem. E aquele homem perdeu a sua vida ali mesmo, porque ele levantou a espada contra o ungido do Senhor. Falar, irmãos, contra líderes da igreja é muito mais sério do que vocês pensam. E aí, nesse tempo hoje, quando nós temos esses falsos ensinos aí, eu sei que nós não concordamos com os ensinos, eu sei que nós não concordamos com aquilo que muita gente tem feito em nome do Senhor, eu sei que nós não concordamos com essa liderança que está aí, mas nós temos que ter muito cuidado como nós nos referimos a elas. Tem gente fazendo piada, desrespeitando estes homens, e sabe o que nós temos que fazer? Como Davi disse assim: eu não vou levantar a espada contra ti, Saul, porque tu és ungido de Deus, mas eu sei que o meu Deus vai julgar entre mim e ti. E nós estamos vivendo uma época em que a igreja não acredita nisso, que Deus vai julgar estes líderes. E aí nós temos nas redes sociais pessoas fazendo piadas, rindo, desrespeitando essa liderança. Deixa Deus julgar. Se estes homens estão pregando coisas falsas, estão mentindo, Deus vai julgá-los. Até porque essas pessoas que estão ouvindo as mentiras que eles têm pregado, estão dando ouvidos, amam essas mentiras e também serão julgados por eles, por Deus. Deus vai julgar essas pessoas. Por isso é que Paulo diz aqui: não aceites denúncia contra estes homens, contra estes presbíteros, senão pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então você vê como é que nós preservamos uma liderança saudável? Honrando e protegendo. Agora tem o outro lado da moeda, irmãos. Tem o outro lado.
Aí você diz, puxa, que privilégio, né? Ser líder da igreja, então, é ser honrado, ser sustentado pela igreja, ser protegido pela igreja, veja. Criar uma situação em que ele não seja denunciado por qualquer motivo. Que privilégio, né, irmãos? Pastores não têm foro privilegiado, como acontece na nossa política. Não tem esse negócio não de, como é que chama? Imunidade pastoral. E é o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 20. Como que uma igreja preserva uma liderança saudável? De que maneira? Honrando os seus líderes, protegendo os seus líderes, mas também repreendendo corretamente a sua liderança. Veja o versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. O fato de haver uma proteção na liderança não significa que a liderança é livre para cometer erros, pecar. Isso aqui não é um parlamento. Pastores são passivos de pecarem e deverão sofrer a repreensão. Eles não são protegidos de qualquer sanção. Eles não são livres. Eles devem ser repreendidos. Se a acusação contra eles não é falsa, se há o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, deve haver a repreensão. Se há comprovação, irmãos, não há mais nenhuma proteção. Você percebe? O ponto limite é o pecado. Quando há o pecado, não há mais nenhuma proteção, e esse pastor, então, deve ser exposto diante da igreja. Ele deve ser repreendido na presença de todos. Não há nenhuma proteção mais para ele. Irmãos, nós não devemos ser humanistas aqui e querer proteger. Não tem proteção mais. É o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 48. A quem muito é dado, muito será. Ao que muito lhe confia, muito mais lhe será exigido, o Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 48. Quando isso acontece, então, não tem mais proteção. Repreender aqui, irmãos, vem de uma palavra grega que significa expor, trazer à luz. É de onde nós tiramos a nossa palavra alencar. Sabe o que significa alencar? Alencar significa elevar e colocar numa posição tão alta que todos possam ver. É a palavra grega aqui para repreender publicamente, na presença de todos. Repreende-o de uma forma que toda a igreja possa ver. Não tem humanismo aqui. Por causa do humanismo, a disciplina bíblica tem sido abandonada pela igreja. Aqueles que são chamados, irmãos, para ser um modelo para o rebanho, quando pecam, a sua culpa é muito maior. A sua responsabilidade é maior. A sua atitude causa muito mais prejuízo para o evangelho. Por isso a repreensão é maior. Em Levítico capítulo 4 é interessante, Deus está tratando ali do sacrifício dos animais para o perdão de pecados. E aí ele diz assim que quando todo o povo pecasse, deveria ser trazido uma cabra. Mas quando um dos líderes do povo pecar, deveria ser trazido um bode. Deus queria deixar bem claro que o perdão concedido para o povo é um, o perdão concedido para os líderes era outro. O sacrifício era diferente, um animal diferente, um sacrifício diferente, porque o pecado era diferente, porque foi cometido por uma pessoa diferente. Então Paulo diz aqui, aos que vivem no pecado, irmãos, não significa aqui pecados cometidos por nossa fraqueza. Nós pecamos todos os dias, não pecamos? Eu não preciso perguntar para você se você pecou hoje. Eu sei que você pecou. Os nossos pecados são como a nossa própria respiração. O Salmo 40 diz que os nossos pecados são como os fios de cabelo da nossa cabeça. E ali ele está dizendo que eles são muitos. Então nós pecamos o tempo todo. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus, você tem que pedir a misericórdia de Deus, sabe por quê? Porque naquele dia você vai pecar. Se você viver aquele dia, se você não morrer naquele dia, você vai pecar. Eu, você, todos nós, a liderança, a igreja, pastores, membros de igreja, todos pecam todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada... Por que a misericórdia do Senhor precisa se renovar na minha vida a cada manhã?
Porque quando eu levanto da minha cama, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, irmãos? Não tenha compaixão de mim, eu já disse. O que eu vou fazer? Eu vou pecar em pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele deu seu testemunho lá em Romanos capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que quero fazer, eu não consigo fazer, porque há uma guerra dentro de mim. Então ele não está falando desse tipo de pecado aqui. Aqui ele está falando daqueles que vivem no pecado. Por isso que precisa de duas testemunhas aqui, se refere a uma prática constante e pecaminosa que estava sendo mantida escondido da igreja. Pode ser um pecado na área sexual, o que é muito comum, infelizmente. Pode ser um pecado na área financeira, de desviar recursos da igreja, desviar dinheiro da igreja. Pode ser um vício em bebida, drogas, que um líder da igreja tenha e esteja mantendo escondido da igreja, e estes homens então devem ser repreendidos publicamente. Irmãos, eles perdem o direito de servir como pastor na igreja. Aí você vai me perguntar, mas eles não podem ser perdoados? Sim, claro que sim. Mas o preço é muito alto, irmãos. Por isso Tiago capítulo 3 diz assim: irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, porque havemos de receber maior juízo. O preço é muito alto. Eles são perdoados, podem ser restaurados no seu relacionamento com Deus, mas perderam o seu ministério. Eles não devem mais servir como pastores da igreja, como líderes da igreja. Aí eu sei que nessa hora a gente começa a falar, mas que dó, que peso, ser repreendido publicamente na frente da igreja. Como fica a esposa? Como ficam os filhos? Que tratamento doloroso. Parece legalismo religioso, não parece, irmãos? Parece regra religiosa, mas isso é fruto da graça de Deus, irmãos. Deus faz isso porque Ele quer que o seu povo saiba, que Ele quer pureza no meio do seu povo, que Ele quer que o seu povo seja santo, que o seu povo tenha temor dEle, para que tenha uma vida sábia. Isso é fruto da graça de Deus, isso é fruto da cruz de Deus. Alguns dirão que isso é muito pesado para esse homem passar por isso. Não é muito pesado? Não, meus irmãos, tem o peso justo. Ele pode ser perdoado, ele pode ser restaurado no seu relacionamento com Deus. A igreja deve cuidar dele, deve amparar ele, amparar sua família. Ele não deve sair da igreja. Se um homem líder da igreja, irmãos, se eu pecar aqui, irmãos, eu espero ser repreendido pelos irmãos. Espero ser repreendido publicamente, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. E terei que suportar isso. E sabe o que vai acontecer? O que deve acontecer? Eu sentar aí e passar a ser ministrado por um outro pastor. Ser pastoreado por um outro pastor. Consolado pela palavra de Deus. Mas o ministério, a igreja deve ajudar para que seja colocado uma outra função, uma colocação no mercado de trabalho. O amparo deve acontecer pela igreja. Mas a restauração ao ministério, irmãos, deixa eu dar um exemplo para você. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, a Bíblia fala que Deus estava abençoando tanto a liderança do rei Uzias em Israel, tanto. O exército estava forte como nunca. Engenheiros haviam sido contratados para desenvolver armas, irmãos, que não eram conhecidas ainda. As lavouras estavam produzindo muito. Então você imagina, tinha uma economia forte, tinha comida forte, tinha segurança, porque o exército nunca havia sido tão forte. Então o povo estava gozando de um momento muito especial. Aquele rei estava liderando aquele povo de uma forma, a Bíblia diz lá que ele era amigo da lavoura, amigo
da agricultura. Então produzia alimento, o exército estava forte, mas ele exaltou-se no seu coração, ele quis fazer mais do que o que ele foi chamado para fazer, e ele entrou no altar para queimar incenso, e quando ele entrou no altar, entrou um sacerdote com ele, e mais 80 sacerdotes, está escrito lá, homens da maior firmeza, e disseram para ele, rei Uzias, você está fazendo o que não te é lícito fazer, repreenderam ele, como aqui está dizendo que é para ser feito. Repreenderam ele, quando repreenderam ele, diz que imediatamente a lepra lhe saiu na testa, e então tinha um homem leproso no altar do Senhor, e aqueles sacerdotes então cuidaram de tirar ele de lá, e a Bíblia diz que ele mesmo apressadamente saiu de lá, e ele foi para sua casa, colocaram ele numa casa, e ele viveu com aquela lepra até o último dia da sua vida. Ele perdeu o privilégio de ser o rei de Israel, e teve que viver trancado naquela casa, com aquela lepra, até o último dia da sua vida. Arrumaram um lugar para ele, cuidaram dele, sustentaram ele, mas ele teve que viver com aquela lepra até o último dia da sua vida, e foi assim que aconteceu. E o seu filho reinou no seu lugar. Parece pesado demais para você? Mas esse é o nosso Deus santo, essa é a justiça do nosso Deus. E Paulo diz que isso deve acontecer para um bem. Veja o que está escrito aí. Não aceites, versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais, o resultado é positivo, irmãos, é para que os demais temam. Pastores são passivos de repreensão, e quando isso, nós não queremos que isso aconteça, mas se acontecer, os demais ouvirão e temerão, e o temor do Senhor é o princípio acontece um bem. Não é para o mal, é para o bem. Eu tenho 5 minutos e eu quero terminar com o último ponto. Como então a igreja preserva uma liderança saudável? Honrando os seus líderes, protegendo os seus líderes, repreendendo corretamente os seus líderes. E quarto, irmãos, tratando a questão da liderança com muita seriedade. Veja o versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo chama a atenção aqui de Timóteo para a questão. Timóteo era um jovem, tímido, e estava no meio, irmãos, de uma corja de maus obreiros. A pressão sobre ele era muito grande. Ele precisaria de muita coragem para fazer isso. Isso não poderia esperar, era urgente. Tanto que Paulo disse que queria se encontrar com eles, mas antes de se encontrar, mandou a carta na frente, para que ele soubesse como se deveria proceder na igreja. Então era urgente fazer isso. E Paulo mostra aqui quem esperava que ele fizesse isso. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus. Quem é Deus? Deus é o juiz de toda a terra. Conjuro-te perante Cristo Jesus, que recebeu toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra para julgar vivos e mortos. Conjuro-te perante os anjos eleitos, aqueles que são os agentes da justiça de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos muito medo de aplicar a disciplina, sabe por quê? Nós temos medo das pessoas, temos temor dos homens. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui, a quem ele deveria temer? Ele deveria temer Deus, não aqueles homens. Deus esperava que ele fizesse isso, Deus estava assistindo esta aplicação da disciplina. E por quê? Porque tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 18. É a igreja representando na terra a vontade do santo céu. Por isso é que ele diz aqui, esta é a vontade de Deus. Então eu conjuro-te perante Deus, Jesus Cristo nosso Senhor e os santos anjos, ou os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção. Irmãos, nós temos vivido numa época de muito humanismo. Talvez você ouvindo essa palavra aqui, você diz, mas que coisa pesada. Não é esse o seu sentimento? Não tenha medo não de assumir, vai, é o meu também, vai, todos nós aqui, né? Não sentimos que isso é pesado, sim ou não? Mas que peso. Aí Paulo está dizendo assim, não tenha medo. É isso mesmo que o nosso Deus deseja. Aqui, irmãos, é o mesmo que foi dito a Samuel, por Deus, lá em 1 Samuel capítulo 16. Quando Deus disse para Samuel, Samuel, por que você está com dó de Saul, se eu já rejeitei Saul? Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo?
Timóteo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai escolher ficar do lado de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, ou você vai ficar do lado destes homens que estão em pecado. Você tem que fazer uma escolha. Essa é a disciplina, irmãos. Quando nós temos que disciplinar, nós temos que fazer escolhas. Às vezes, irmãos, serão pessoas pelas quais nós temos muita estima, muito sentimento. Nós gostamos daquelas pessoas, nós não queríamos fazer isso, mas Deus diz, você vai escolher ele ou eu? Quem você vai escolher? Nessa época em que o humanismo entrou na igreja, as pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus, elas ficam com medo de desagradar as pessoas. Temor dos homens, e Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei que você vai sentir isso, mas lembre-se, nós estamos aqui para agradar a Deus, o Senhor Jesus Cristo, então eu conjuro-te perante eles. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, você vai ficar do lado de quem? De Deus ou destes que estão vivendo no pecado? Irmãos, nós não queremos que nós nos vejamos numa situação dessa, mas se nós nos vermos, nós temos que ficar do lado de Deus. É muito difícil isso. Isso é disciplina na igreja. Talvez tenhamos que disciplinar pessoas na igreja que estão vivendo em pecado, e deixa eu estender isso além da liderança. Talvez tenhamos que disciplinar pessoas na igreja que nós amamos. Talvez tenhamos que disciplinar os nossos filhos na igreja. E aí, porque são os nossos filhos, a gente não quer fazer. Mas lembra-se do que o Senhor Jesus disse. Quem vier após mim e não estiver disposto a me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos e até a própria vida, não é digno de mim. Talvez nós tenhamos que disciplinar pessoas pelas quais nós temos sentimentos. Nós amamos essas pessoas, nós não queremos fazer isso. Mas se elas não querem abandonar o pecado, a questão é com quem nós vamos ficar? Com elas ou com Deus? É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não rejeites esse conselho. Deus é a favor dessa atitude, por mais dura que ela possa parecer. Agora, por que Deus faz isso? Porque Ele deseja que a sua igreja seja pura, a começar pela liderança. Deus ou os homens? Com quem nós vamos ficar? Esse é o ônus da liderança, irmãos. Esse é o peso da liderança. Não é apenas ser honrado, não é apenas ser sustentado pela igreja, mas é estar numa condição de ter a possibilidade, se viver em pecado, de ser repreendido publicamente pela igreja. E de ter que ser feita a escolha. Quem nós vamos temer? Deus ou os homens? Nós temos que temer a Deus. Essa é uma questão muito séria. Por isso, como uma igreja preserva uma liderança saudável? Honrando, protegendo, repreendendo corretamente e tratando a questão com muita seriedade. E aí eu pergunto aos irmãos, é possível fazer isso? Será que isso não é um legalismo religioso? Será que isso não é um moralismo nosso? Não, meus irmãos. Cristo morreu na cruz. Deus espera que nós amemos a sua lei. A fé não anula a sua lei. Nós temos o poder, na graça do Evangelho, de podermos viver em santidade. Podemos nos aproximar da lei de Deus, por sua graça, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós amamos a Deus, não amamos? Você concorda com isso? Nós queremos viver em sua santidade, não queremos? E isso começa pela liderança da igreja. Por isso você deve saber quem são os seus líderes. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos?